Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos ver dois tipos de gráfico e dois tipos de transformações. Essas ferramentas estão relacionadas àquele conceito de estacionalidade que nós vimos na aula anterior. Tá, os gráficos que nós vamos ver serão o ACF e o CCF. Tá? Ambos só podem ser aplicados para as séries estacionárias. E depois nós vamos ver também duas transformações para quando a série é não estacionária, para a gente tentar transformar elas em estacionárias, né? No caso vai ser a diferenciação e retornos, tá? Então, para começar, a gente vai ver como, né, estimar a autocorrelação para séries estacionárias. Bom, pessoal, então a gente vai começar revisando, né, aquele conceito de estacionalidade. Tá, então a gente diz que uma série é estacionária, né, basicamente se a média dela permanece constante ao longo do tempo e se a função de autocovariâncias só depende da defasagem entre os pontos que eu peguei. Tá? Aí, esse item 2, né, ele vai ser equivalente, né, a gente afirmar que a função de autocovariâncias é constante entre quaisquer pontos com a mesma defasagem. Né? Bom, isso é o que tá escrito na definição. Bom, isso basicamente então a gente pode supor assim, se a gente pegar um valor inteiro, né, de defasagem, digamos o h, então aquela função, né, aplicada num t mais h e t, né, se é estacionária, só vai depender da defasagem. Em outras palavras, só vai depender do h. Tá? Então, por conta disso, geralmente a gente vai denotar a função de autocovariâncias, né, apenas a partir da defasagem. Tudo bem? Porque, independente do tempo, ela é constante, né, se a série é estacionária. Bom, e aí a estacionalidade, né, ela vai permitir que a gente consiga estimar, a partir de uma série, qual que é o comportamento da função de autocovariâncias e depois da função de autocorrelação, tá? Então vamos lá, estimando a autocorrelação em séries estacionárias. Então vamos pegar um processo, né, ou no caso aqui uma série observada, né, do x1 até o xn, tá? E vamos assumir que ela veio de um processo estacionário, tá? Se ela veio de um processo estacionário, lá pelo item 1, a média de todos esses pontos permanece constante ao longo do tempo. Ou seja, um estimador para a média do processo é a própria média amostral. Então aqui o x barra é um estimador para o nosso μ, né? Da mesma forma, se a função de autocovariância para uma série estacionária, a gente sabe que a função de autocovariâncias só vai depender da defasagem, então a gente consegue, né, para esse caso, utilizar um, a covariância amostral para estimar a autocovariância, né? Então, basicamente, esse estimador aqui da autocovariância, né, a única coisa que ele pega ele considera lá a série X com a série, né, defasada em H, né, H pontos à frente. Então, aqui o gama de H, né, vai ser a covariância do xt com xt mais H, né? E aí você tem que dar uma encurtadinha aqui para não para quando a gente faz aqui o xt mais h no estourar o tamanho n, né, que é o último valor que foi observado, tá? E eu vou chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó. Na função de covariâncias, né, amostral comum, aqui teria que ficar dividido por n menos h, tá? Só que geralmente, como o n é grande, fazer essa diferença, né, dividir aqui por n menos h, não vai fazer grandes diferenças, tá? E aí, considerando aqui, né, essa parte, o denominador não dependendo de h, vai facilitar depois na função de autocorrelação, porque na função de autocorrelação esses termos vão acabar sendo cortados, tá? Então vamos lá, então esse aqui é o estimador de autocovariância para uma série estacionária, né? E aí, né, da mesma forma, então, o estimador para a função de autocorrelação, né, aqui vai ser o nosso rho chapéu, né, com defasagem em H. Então ele simplesmente vai ficar a autocovariância, o estimador de autocovariância com defasagem H,
né, dividido pela função de variância. Tá? E aqui o nosso estimador da variância vai ficar sendo o gama em zero, né? Bom, geralmente a gente refere, né, a esse rho chapéu como sendo a FAC, né, por função de autocorrelação, né, no português FAC. Ou do inglês, né, ficaria Autocorrelation Function, né? Então, a tradução fica ACF, tá? Tanto que quando vocês forem usar no R, o comando para construir, né, para fazer o cálculo das autocorrelações, lá chama ACF, tá? É, vale destacar, né, que esses estimadores só fazem sentido, né, porque primeiro, a média permanece constante e também a covariância só depende da defasagem, né, por conta da série ser estacionária. Quando a série é não estacionária, então a média pode não ficar constante, também a autocovariância não depender simplesmente da defasagem, né? No caso, esses estimadores não fariam sentido, né? Ok? Então, esses estimadores só podem ser aplicados para séries estacionárias. Tá? Bom, e daí tem um resultado, né, que é bastante empregado. Eu deixei aqui a referência para ele, lá do livro do Brockwell. Tá? É que se a gente pegar um processo x1 até xn obtido, né, de forma ID, né, independente e identicamente distribuído, né, com uma variância finita, tá? Então existe um resultado assintótico que mostra que aquele estimador Rochapel, né, ele tem distribuição assintótica normal com média zero e variância 1 sobre n. Tá? E isso vale para qualquer valor de defasagem que a gente tomar. Tá? E esse resultado vai ser interessante para a gente construir o gráfico ACF. Tá? Bom, né, a partir desse resultado assintótico, né, lembrando que assintótico é pensando que o n é bastante grande, né, tomando n indo para o infinito. Tá? Então esse resultado só existe, né, se a série é grande. Tá? Bom, então vamos lá. É comum considerar que o ρh é significativamente diferente de zero, né? Considerando uma taxa de cobertura de 95%, se o rho chapéu está fora do intervalo, né? Zero mais ou menos 2 sobre raiz de n. Tá? Esse intervalo aqui é construído a partir do intervalo de confiança, né? Aqui para o rho chapéu, né? A partir dessa distribuição. Né? Seria o intervalo de confiança com 95%. Então a gente considera, né, que o ρ é significativamente diferente de zero, simplesmente se ele está fora desse intervalo. Tá? Aí aquilo que a gente chama do gráfico de correlograma, né, consiste simplesmente em plotar o ρ chapéu, né, para diferentes valores de h, junto com os limites. Aí a partir disso a gente consegue ver para quais defasagens, né, esse intervalo é estourado. Né? Então a gente consegue saber para quais defasagens existe autocorrelação significativa. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo, né? Esse exemplo é aquele um ruído branco. Então, o ruído branco eu pego, né, vou lá e simplesmente simulo. Simulei aqui nesse caso 200 pontos da distribuição normal, 200 pontos de ID, né? Bom, e aqui eu coloco então em gráfico, né? Eu tenho que usar lá o plot.ts para plotar como uma série temporal, né? E daí no R, né, a função ACF constrói o gráfico de autocorrelações, tá? Então aqui na primeira defasagem, né, desculpa, com defasagem zero, né, a autocorrelação é sempre um, né? E aí, né, a partir da primeira defasagem um é zero, né? Porque essa função ela é não autocorrelacionada, né? Ela não tem autocorrelação nela, tá? E assim por diante continua, né? Todos esses valores dentro do intervalo. Então aqui essas duas linhas azuis é aquele intervalo, tá? Que a gente que eu apresentei ali atrás, né? O mais ou menos 2 sobre raiz de n.
tá? Então, simplesmente quando a gente olha para esse gráfico, a gente pode identificar que essa série não possui autocorrelações, tá? Agora vamos para outro exemplo, né, de um processo AR1, tá? Esse processo a gente vai estudar ele provavelmente na próxima aula, tá? Então, o processo AR1, né, aqui ele é um xt igual a 0,8 do xt menos 1 mais um termo de erro, né? E a gente vai ver lá na frente que isso aqui é uma série estacionária, tá? Ou seja, se a gente sabe que ela é uma série, que é um processo estacionário, né, a gente pode usar aqueles estimadores para autocovariância e para autocorrelação, desculpe. Para autocovariância e para autocorrelação. Então vamos lá, para simular esse processo, né, eu usei a função lá arima.sim, tá? Aí, tá? Montei os gráficos, né? Então aqui a gente tem o comportamento dessa série, né? Vocês percebem que mesmo que em alguns pontos ela fuja um pouco do zero, né, o zero continua na média dessa série ao longo do tempo, tá? E daí a função de autocorrelação, né, a gente percebe aqui como o xt sempre depende do ponto anterior, né, com defasagem 1, ele ainda tem valor, né? E isso acaba sendo propagado, né? Também para duas defasagens, para três defasagens e assim por diante, tá? Então a gente pode identificar, interpretar esse gráfico, né? Aqui o quanto o xt depende do xt menos um, aqui o quanto o xt depende do xt menos 2 e assim por diante, né? Xt depende do xt menos 3, tá? E assim por diante. Bom, agora, né, é o mesmo processo, mas eu simplesmente troquei o sinal aqui, né? Lá atrás estava 0,8, agora é menos 0,8. Bom, faço a simulação, né? Aqui eu tenho uma série, essa aqui ainda ficou, né, aparentou ainda mais ser estacionária, né? Aqui praticamente não fugiu do zero ao longo do tempo, né? E aqui tem um negócio interessante, né? Como eu tenho um sinal de menos aqui, a autocorrelação ela fica alternando, né? Então aqui a gente vê que para defasagem um, o xt tem uma correlação negativa em relação ao ponto xt menos um. Depois aqui, né, o xt tem uma correlação positiva com o xt menos 2, né? E depois no x3, o xt com o xt menos 3 volta a ser negativo e assim por diante. Bom, agora vamos olhar outro exemplo, né? Vamos considerar aquele processo que a gente viu nas aulas anteriores, chamado de passeio aleatório, né? Lembrando, passeio aleatório é quando lá o xt é exatamente igual ao xt menos um adicionado simples, de um ruído. Né? E a gente viu na aula anterior que esse processo é não estacionário, né? A gente viu lá que apesar da média permanecer constante, a variância dele depende do tempo, né? Simular esse processo é bastante simples, né? Então aqui a gente tem o gráfico dele, né? Quando a gente olha para esse gráfico, né, ele já não aparenta ser estacionário, né? Ele fica fugindo muito, né, do termo de média, né? Aí, né, quando a gente constrói o gráfico ACF dele, aqui vem um comportamento que é típico de séries não estacionárias, né? Percebam como que ele demora para ir para o zero, né? Só lá a partir da 20 e poucas que ele chegou em zero. E além do mais, ele tem um decaimento que é praticamente constante ao longo do tempo, né? O decaimento é muito lento e além do mais é constante ao longo do tempo, tá? Diferente dos processos estacionários que a gente viu ali atrás. Bom, agora a gente vai ver, né, o outro tipo de gráfico, que vai ser o de correlação cruzada. Tá? Então a gente vai ver, começar vendo como é estimada a correlação cruzada, né? E depois como é montado o gráfico, tá? Então agora a gente vai considerar uma série bivariada, né? Então aqui o xy denota a série x, né, em conjunto com a série y, tá? Então vamos lá. Então a definição agora de covariância cruzada, né, é quando você calcula lá a covariância de um xs, né, com yt qualquer, tá? Então denotado aqui por gama xy, né, nos índices st. Tá?
E aí a correlação cruzada, da mesma forma, né? Então lá vai ser a correlação do xs com yt, né? E a gente vai denotar lá pelo ρ de xy, né? Nos índices st, tá? Aí sobre a suposição que as duas séries são estacionárias, né? A série x e a série s, então, né? Aquela função gama e ρ só vai depender de s e de t a partir da defasagem, né, que a gente chama lá de h. Né? Então, h vai acabar sendo o módulo de t menos s. Né? Então, de novo, a gente pode simplificar aquela notação. Né? Em vez de escrever lá sempre em função dos índices, né, a gente pode simplesmente olhar para a defasagem. Então, a gente fica lá com o gama xy h, né? Lembrando, apenas para séries estacionárias. E da mesma forma para a autocorrelação, né? Então fica o ρ de xy lá, dependendo simplesmente da defasagem h. Tá? Então, como esses caras vão permanecer constante ao longo do tempo, né, a gente pode, de novo, usar a autocovariância amostral e a autocorrelação amostral para estimar eles. Tá? Então, aqui a gente tem a expressão de autocovariância amostral, né, simplesmente mudando os índices, né, como aqui é a defasagem H, então aqui eu considero a série xt, né, e no y eu considero a série yt mais h. Né? Se por acaso for invertido isso, não faz grande diferença, tá? A definição ficaria equivalente, tá? E daí, então, a função de autocorrelação, né, com defasagem h, vai ficar lá a autocovariância cruzada, né, com defasagem h dividido, né, pela raiz quadrada, né, da variância do x vezes a variância do y, tá? E de novo, então esses caras são estimadores, né? Tanto o gama chapéu quanto o rho chapéu, né? Para autocovariância e para o rho, né? Lembrando sempre apenas para se as duas séries são estacionárias, tá? E aquele resultado que a gente viu lá atrás, né? Que se você tem duas séries, né? De tamanho grande, né? Se o n vai para o infinito, então a gente tem aquele resultado assintótico, né? Que o rho chapéu tinha distribuição normal com média zero e variância 1 sobre n, tá? Aqui no caso da correlação cruzada, isso continua válido, tá? Então, da mesma forma que a gente fez lá atrás, aqui a gente consegue repetir e construir aquele intervalo de confiança para dizer se a autocorrelação é significativa ou não, né? E esses intervalos são montados de novo com probabilidade de 95%. Tá? Esse gráfico de autocorrelação cruzada, né, ele é chamado de CCF, né? É, e ele consiste basicamente então, em plotar lá o rho chapéu XY, né, para diferentes valores de H, em conjunto com os limites de confiança. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo. Né? Primeiro a gente vai simular duas séries que a gente sabe que elas são não estacionárias, né? Eu vou pegar um termo de tendência. Então, para a série X, eu vou colocar lá um termo de tendência negativo, né? Que vai caindo com o tempo, né? A série X é a que está no gráfico aqui em preto. E a série Y, eu coloquei um termo de tendência positivo, que cresce com o tempo. Tá? Daí, em seguida, eu fiz lá o gráfico de autocorrelação do x e a de autocorrelação do y, né? Lembrando da aula anterior que sempre que série tem tendência, ela é não estacionária, né? Então, aqui no ACF do x, né, veio esse gráfico que é típico de séries não estacionárias, né? O decaimento é extremamente lento, né? As autocorrelações são sempre significativas, né? E, além de tudo, o decaimento é aproximadamente linear, né? E a mesma coisa aconteceu com o Y, né? Porque o Y também é uma série com tendência. E aí, quando eu fiz o gráfico de autocorrelação, né? Veio aqui também que as autocorrelações são significativas, tá? Só que lembrando, tá? Se vocês olharem aqui na simulação, em nenhum momento eu relacionei x com y. Ou seja, a série x não depende nada da série y e vice-versa.
tá? Mas aqui surgiu uma autocorrelação espúria, né? E isso aconteceu porque a gente não respeitou aquele conceito de calcular autocorrelação apenas para séries estacionárias, né? Então aqui, né, eu cometi um erro e esse erro gerou, né, foi um erro proposital, mas esse erro gerou uma autocorrelação espúria, tá? Bom, agora imagina que eu volto lá naquela série, né, lá na série X e na série Y, e, e retiro o termo de tendência, né? Como lá o termo de tendência é conhecido, né, eu consigo tirar eles. Então eu chamei isso de x ajustado, né, x com tendência ajustada e y com tendência ajustada, tá? E aí eu repito aqueles gráficos. Né? Quando eu tirei a tendência do x, né, agora ele ficou, né, ele se tornou agora uma série estacionária, né? E o mesmo aconteceu com o y. Agora olha que diferença, né? Por ter tirado, né, por ser uma série estacionária, né? Agora a função de autocorrelação não mostrou correlação nenhuma, né? Porque eu tirei a tendência, né, lá na construção do x, fora a tendência, só tinha um termo de erro, né? Então aqui não sobrou autocorrelação nenhuma, e o mesmo na série y, também não sobrou autocorrelação, né? E agora, assim, como as duas séries são estacionárias, né, aquele estimador de correlação cruzada faz sentido, né? Se vocês notarem aqui, né, sumiu, né, a autocorrelação, que lá atrás tinha dado muito significativo, aqui não deu, mas, né, alguns pontos fogem um pouquinho, né, mas isso é comum, tá? De modo geral, essa série não tem autocorrelação cruzada, tá? Eu vou destacar mais uma coisa aqui, esse gráfico, ele tende a enganar a gente um pouco na forma como o R monta ele, né? Se vocês olharem a escala dele aqui, ela está muito pequena, né? E está indo lá do menos 0,15 até o 0,15, né? Lembrando que correlação é sempre entre menos um e um, né? Então a escala correta para esse gráfico seria entre menos um e um, né? O que tornaria esse intervalo bastante pequeno, né? Mas o R, ele usa essa escala aqui que acaba algumas vezes prejudicando, né, o entendimento se não tem nenhum ponto que é muito significativo, que tem uma correlação muito significativa, o R achata, corta o gráfico, né? Tá? Bom, e agora eu chamo a atenção de um erro que é muito comum, né? Que é fazer aquilo que eu fiz de forma proposital, que é calcular, né, correlações ou correlações cruzadas em séries que são não estacionárias, né, séries com tendência. E isso sempre gera correlações espúrias, tá? Sempre que você calcular a correlação em duas séries com tendência, né, vai dar a correlação significativa, tá? Mas isso é totalmente espúrio, né? Não tem nenhuma uma relação de causalidade envolvida, tá? Então, a solução, sempre que você vai trabalhar com séries com tendência, né, é tentar aplicar uma transformação para tentar tornar essa série estacionária, né? Da mesma forma que foi feito ali atrás. A gente removeu o termo de tendência, a série se tornou estacionária e aí a gente pôde calcular a correlação, tá? E um exemplo onde esse tipo de erro ocorre muito é naquela página famosíssima, né, do Tyler Vidin, né, de Spurious Correlations. Né, lá tem um monte de tipo de séries temporais e ele fica calculando correlação, né? Fala, nossa, olha aqui que alta correlação que tem, tá? Só que lá ele esquece de remover, né, para a maior parte das séries, ele esquece de remover o termo de tendência, né, e fica calculando correlação entre séries que têm tendência. Aí surgem umas coisas malucas, né? Tipo, sei lá, o número de filmes que o Nicolas Cage gravou com o número de mortes por afogamento tem correlação de 90%, né? O que aconteceu é que lá ele simplesmente não removeu o termo de tendência, né? Ele calculou correlação, né, entre séries que são não estacionárias. Bom, então agora a gente vai para a terceira parte, né, da nossa aula, que é a parte de transformação. Então, o primeiro tipo de transformação que a gente vai ver é o chamado de diferenciação, né? Ele é denotado por essa letra, né,
ela é chamada de nabra, tá? Então, né, a gente também chama ele considera ele como um operador, né? Então, o operador nabra na série XT, né, acaba sendo a série, né, fica a série formada pelo XT menos o XT menos um, né? Então, chama diferenciação aqui porque é a série das diferenças, né, ou série das variações, né? E a outra transformação que a gente vai ver é aquela que é chamada de retornos, né? Retornos é muito empregado para séries financeiras, tá? Porque ele tem boas propriedades. Tá, eu espero mais para frente, nas aulas da frente, conseguir explicar um pouco mais sobre séries financeiras e como que retornos são empregados, são utilizados lá. Tá? O detalhe aqui é que retornos só pode ser aplicado para séries que são estritamente positivas. Tá? Então vamos lá, o retorno, né? Ele é uma transformação que na parte de cima ele é a diferença, né? Dividido pelo ponto anterior. Tá? E aqui ele tende a gerar uma série estacionária quando essa transformação é aplicada. Né? E existem dois tipos de retornos, né? Esse primeiro que eu expliquei, e tem um outro que é chamado de log retorno, mas também muitas vezes é chamado simplesmente de retorno, né? Que é quando a gente pega a série xt e divide pelo ponto anterior, né? Xt dividido por xt menos um, e calcula o log disso aí, né? Então, esse tipo aqui de retorno, né, acabaria ficando simplesmente a diferenciação do log do xt. Tá? Bom, então agora vamos ver um exemplo, né, daquela transformação chamada diferenciação. Tá, então aqui eu vou considerar aquelas duas séries, né, com tendência que foi simulado nos exemplos de trás ali, né? Aí vou tomar então, usar o diff, né, que é o comando do R que calcula a diferença, e vou chamar isso de x.diff, né? E vou fazer o mesmo para o y. E depois vou montar aqueles gráficos lá da série, das autocorrelações e autocorrelação cruzada, né? Então a gente nota aqui está uma série, né, desenhada sobrescrita, né, em relação à outra, né, as duas séries, né, tanto a série em preto aqui, que é o x.diff, e a vermelha, que é o y.diff, se tornaram estacionárias, né? Então essa transformação de diferença, ela é muito boa para remover tendência de séries temporais, né? Geralmente na primeira aplicação dela, a série já se torna estacionária, tá? Então foi o que aconteceu aqui. Aí, os gráficos de autocorrelação, né, no caso na série XDIF, a gente nota aqui que sobrou, né, autocorrelação de ordem um, tá? E aí a partir disso aí não tem mais autocorrelação. E o mesmo aconteceu para o Y, né? Sobrou uma correlação, né, na defasagem um, né, uma correlação negativa, e aí a partir disso não teve mais correlação, né? E daí os gráficos lá de autocorrelação cruzada, né, a gente percebe que aqui praticamente sumiu as autocorrelações, né? Tá? Sempre vai ter um ponto ou outro que vai fugir um pouquinho, tá? Mas aqui aparentemente não tem, né, grandes correlações envolvidas. Bom, outro tipo de transformação, né, o retorno, né? Aqui, antes eu baixei lá a série que eu estou chamando aqui de BVSP e a ordem, né? BVSP é a série do índice da nossa bolsa, o Bovespa, e a ordem é do índice da Austrália, né? E aí apliquei aquela expressão que a gente viu lá atrás para calcular o retorno do tipo 2 lá, que é chamado de log, também de log retorno, né? A gente viu lá que ele é a diferença, né, do log da série. Então fiz isso, né? Chamei de R underline BVSP, né? Fiz o mesmo para o índice da Austrália, chamei de R underline AORD, né? Aí eu montei cinco figuras, né? Então o plot do Bovespa, o plot do retorno do Bovespa, né? Depois o plot do AORD, o plot do retorno do AORD. Bom, vamos analisar então as figuras, né? Então aqui primeiro é o gráfico do índice Bovespa, né? Daqui do Brasil. Né? Notem o tamanho da queda que teve lá né, no início desse ano, por volta de março, por conta do coronavírus. Né? Agora o Bovespa já voltou próximo
né? Tá em torno, passou um pouco de 100 mil pontos, né? Antes estava em torno de 120 mil pontos, né? E aí, aqui eu tenho o gráfico dos retornos do Bovespa, né? No caso, log em retornos, né? E aí, olha, né? Essa série ela se torna estacionária, né? A média dela, né? Fica próximo do zero, né? E olha lá o tamanho dos retornos que o coronavírus causou, né? Isso é um comportamento muito típico de retornos, né? Apesar da média dele permanecer constante, existem períodos que tem grande oscilação, né? Que é como ocorreu aqui relacionado ao coronavírus, né? E o mesmo aconteceu lá com a Austrália, né? Por volta de março teve uma queda bastante grande, né? Agora já retornou bastante, né? E os retornos de novo ficaram estacionários, né? E tem uma, uma grande oscilação, né? Que é o chamado de volatilidade, né? Lá por volta de março, né? Bom, aí o outro gráfico que eu faço, né, é o de correlação cruzada, né? Então eu peguei, né, analisando aqui o código do R, né? Eu emparelhei os dois retornos, né? Aqui como estava indexado por data, né? Essa função do R ela já entende, né? E indexa certinho, né? Dia após dia. Né? Para eu conseguir calcular a autocorrelação, eu tenho que remover, né, as linhas que têm pontos NA, né? Por exemplo, imagina que teve um feriado no Brasil, mas lá na Austrália não foi feriado. Então, isso surge um par lá que tem NA, né? Então, quando eu aplico aqui a função NA omit, né, essas linhas são removidas, né? E ainda para usar a função CCF, eu tenho que transformar isso em matriz, né? Então, né, removo aqui os NAs e em seguida transformo em matriz, né? Daí agora sim, usando a função lá CCF, né, nos retorno o 1 aqui está o do Bovespa e o 2 da Austrália, né, a gente chega nesse gráfico, né? Notem como é grande a correlação do índice brasileiro com o índice australiano, né? Isso ocorre porque o que acontece, né, no mundo que impacta a Austrália, né, também acaba impactando a nossa bolsa, né, e vice-versa, né? E aí ainda sobra um pouquinho de autocorrelação, né, lá com defasagem um, né, 2, né? Isso ocorre também por conta dos fusos horários, né? Muitas vezes o que está impactando a nossa bolsa aqui, né, como a nossa bolsa opera em período diferente da bolsa australiana, né, o que ocorreu alguma coisa que impacta a nossa bolsa. Aqui no Brasil, a bolsa da Austrália vai ser impactada no outro dia. Tá, isso acaba passando para os retornos. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula e até mais.